Fala, turma! Sejam bem-vindos ao podcast do futuro, uma nova cidade. E hoje quem tá aqui comigo novamente é ele, que vai ficar fixo aqui com a gente, né, Breno? Espero. A gente ainda tá acertando aí os termos, né? É um contrato de termos e conclusões e tudo, mas estamos juntos. Sim, estamos aqui pra ficar. Cheguei pra ficar. Tem que ser. Tudo certinho, tudo bem direitinho. Pessoal, antes da gente começar a falar sobre os temas de hoje, né? São vários, mas tem um principal. Se eu não me engano, a gente já tinha até falado no episódio anterior, né? Que a gente ia falar um pouco hoje sobre o início do segundo mandato da governadora Fátima Bezerra. E também sobre os secretários, ou pelo menos principais, escolhidos por ela para acompanhá-la nesse novo mandato. Mas antes disso, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscrevesse no canal, ativar essas notificações e deixa o like, né? Que é de graça, né, Breno? E ajuda a gente de verdade. Ajuda a gente de verdade. E divulga pros amigos, viu? Manda o link do vídeo para o pessoal da igreja, pessoal da escola, pessoal do bairro. Vamos aqui chegar na cidade inteira. Manda nos grupos do WhatsApp, de Telegram, tudo, no direct do Instagram, todos os lugares, todas as redes sociais. Bom, Breno, nosso tema principal, né, do episódio, como eu já falei, a gente já falou também no anterior, é sobre o governo Fátima. Mas não tem como não deixar de falar da política nacional, do que a gente tem vivido, do que a gente passou nos últimos 4 anos. E nesse início do novo governo Lula, do terceiro, né, que é sobre a divulgação dos gastos do cartão corporativo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Breno, você acompanhou isso aí? Como é que você vê essa questão, antes da gente falar aqui em números? Primeiro de tudo, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo em qualquer horário do dia. O que a gente pode pensar que é interessante se avaliar é justamente que quando você não tem nada a esconder, você não precisa de sigilo. Concorda? Concordo. É o famoso quem não deve, não teme. E chega aí o nosso não tão querido assim ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que escondeu, eu diria que, compras suspeitas, para não dizer nada que possa nos comprometer, compras que são realmente esquisitas dentro do padrão normal de nós brasileiros, porque eu não me lembro, e eu convido a você que está nos ouvindo a se lembrar de ter gasto R$9.000 numa padaria. E assim, um valor tão fechadinho quanto R$9.000. Eu vou na padaria, eu sempre compro pão quebrado, é 9.025, é 9.075. Não, é 9.000 fechado. Eu fico, rapaz, você compra muito um valor tão fechado assim, Leandro? Rapaz, às vezes eu compro, mas tipo, é pouco. É R$5, é R$4, mas 9.000... 9.000 é complicado, viu? E ainda mais, eu volto a dizer, o fechado é sempre suspeito. Tipo, pode prestar atenção, as nossas compras não são fechadas, dificilmente são fechadas. Sim. A gente sempre compra no 99,99 ou 99,75. Aí, toda vez que aparece uma compra fechada, já é suspeita. Agora, quando aparecem 2, 3, 4... Isso, sim, deixando claro que o meu só é fechado porque, como é na periferia, então lá o pão não é no peso, né? É na unidade, então Sim. a gente, R$5 de pão, R$4 de pão. Mas não é 9.000. 9.000 dá pra comprar um caminhão de farinha. O pessoal levou pão para o interior inteiro, né? Aparentemente. Para toda a cidade. Bom, os gastos realmente, Breno, foi absurdo. Mas, Breno, você tocou num ponto que eu achei muito importante. Você falou que quem não deve não teme, e isso é verdade. E me veio uma lembrança aqui sobre o governador de São Paulo, né, que ganhou agora o Tarcísio, que o Tarcísio quer tirar, não sei se ele ainda quer, mas pelo menos era uma campanha, na campanha ele falava muito sobre isso, que eu não consigo entender, que queria tirar as câmeras dos policiais. Cara, eu vou ser bem direto. Se eu não tenho nada a esconder, se eu não faço nada de errado, eu não tenho medo de câmeras. E ainda tem um detalhe, né? Tipo assim, as câmeras protegem o policial. Com certeza. Protegem muito o policial de situações em que ele pode ser agredido, ele pode ser maltratado, como aconteceu nos protestos terroristas de Brasília na semana passada. E uma situação como essa, as câmeras ajudam a gente a identificar os agressores e a defender os policiais que são
nesses casos, vítimas. Mas aí que tá. Se a Câmara, que pode defender o policial e também ajuda a fiscalizar o bom trabalho de um bom policial, por que essa implicância toda com a Câmara? Porque parece que a Câmara gerou um frisson, como se, tipo assim, o policial estivesse deixando de trabalhar pela Câmara. E, rapaz, eu nunca vi isso na minha vida, sabe? A gente que já trabalhou em empresa grande, que era monitorado o tempo inteiro, se a gente perdesse a qualidade do trabalho por causa de Câmara, a gente perdia o emprego na mesma semana. E isso, eu não consigo entender como é que nas gestões públicas pode ser diferente. Exatamente. Né? Porque, como você falou, é a segurança até do policial. Aí muitos alegam, mas agora a gente não vai poder atirar em bandido. Não vai mudar nada disso. Se o cara atirou em você, pelo contrário, você tem provas de que você apenas reagiu, né? Que você apenas teve uma ação porque ele atirou em você primeiro. Mas os caras têm essa história. Eu sou a favor das câmeras, eu sou a favor de câmera dentro do carro, com escuta, eu sou a favor que se o cara mexer lá no tanque de combustível, acuse, lá que hoje a gente tem modernidade para isso. Sim. E isso não é pensando que todo policial é mau, não, pelo contrário. Eu acredito que a maioria são pessoas boas e trabalhadores, mas a gente sabe que em todo lugar tem gente má e gente corrupta. Então precisa sim, porque é dinheiro público. Sim. É isso, Breno? Com certeza, a gente precisa separar os bons policiais dos maus policiais, até porque os bons policiais precisam ser mais exaltados sobre isso. Às vezes, infelizmente, por causa dos maus policiais, a instituição polícia acaba pegando uma imagem muito mais negativa do que deveria, quando se tem bons profissionais trabalhando. Então, assim, a Câmara ajuda a reforçar um bom trabalho de um bom profissional. Isso, principalmente na periferia. Sim. Né? Onde as pessoas têm mais medo da polícia. Na verdade, o sentimento, eu vejo que não é só na periferia, mas na camada mais pobre da população, sim, há esse sentimento. O sentimento que a gente deveria ter quando visse a polícia é de segurança. E não o contrário. Né? Isso, mas não é o que acontece. Né? A gente já tem ali um certo medo. Mas voltando, deixando o Tarcísio um pouco para lá, até porque ela é em São Paulo, pelo menos até agora não me recordo isso, e nem aqui, pelo menos ainda não vi alguém defendendo, pelo menos alguém que eu acompanho, né? Eu não acompanho, com certeza tem. Sempre tem. Porque são políticas bolsonaristas, podemos assim dizer, então com certeza tem alguém que defende, mas como eu não acompanho muito, eu não vou citar o nome de ninguém aqui. Mas voltando à questão do cartão corporativo, Breno, presidência, aqui eu vou citar a fonte aqui, que muitos não vão gostar, que é do G1, o governo libera dados do cartão corporativo de Bolsonaro, veja a lista de gastos. Presidência gastou mais de 13 milhões em hospedagens nos 4 anos de mandato. No total da gestão foram 27,6 milhões gastos aí nos 4 anos. Aí o G1 aqui também detalhou um pouco daquilo que você falou dos gastos, né? No total foram 3,7 milhões com hotéis. Vamos lá. Tem somente no hotel aqui do Guarujá, Breno, no litoral paulista, suponho eu que foi nas férias, né? Foi pago 1.400.000 reais. Reservaram o hotel, né? Sim. E assim, eu entendo que por você ser um presidente, tem todo um aparato, o cara, um exemplo, não vai chegar aqui em Natal e vai ficar com todo respeito, mas tipo um hotel no Alecrim, né? Você tem que ficar com um certo... E tem um conjunto de seguranças que vai com você, tem uma equipe grande, então tem, tipo assim, os cantos que uma figura pública de alta patente, como um presidente, um governador, eles têm que ser de, tipo assim, uma estrutura para englobar um perfil de segurança. Isso faz sentido. A gente não está achando errado o Bolsonaro gastar muito dinheiro com cartão corporativo em si. Infelizmente, isso é uma coisa que a gente já espera do dinheiro público. Isso vai ser um gasto padrão. O que a gente acha estranho é, primeiro, essa necessidade de sigilo. Claro. Pelo menos, eu não me recordo desse tipo de necessidade de sigilo em nenhum outro presidente, que inclusive já foi criticado por isso e respondeu por isso e seguiu a vida. A Dilma foi criticada por gastar muito no cartão, o Lula foi criticado por gastar muito no cartão, e tipo assim, todos eles seguiram a vida. Porque os gastos do cartão do Bolsonaro são tão mais, eu vou falar a palavra, suspeitos para ele precisar esconder?
Isso. E, inclusive, eu quero só mostrar um número aqui. Não sei se eu mandei para você, Breno. Deixa eu ver aqui onde é que tá rapidinho. Tá aqui. Que é uma comparação. E a fonte aqui é até de um site que não gosta muito dos governos de esquerda, mas eu vou usá-lo já exatamente por isso, que é do Poder 360, Sim. que mostra um pouco da comparação. E agora aí vai uma mensagem para os petistas, né? Tudo bem, eu entendo que a questão do sigilo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro deixa um pouco da gente com a orelha em pé, né? Porque quem não deve não teme, então não tem nada a esconder. Mas eu acho que você, como petista, não pode somente criticar o Bolsonaro por essa questão e depois daqui para frente achar normal os gastos que o Lula tiver, se forem também muito exagerados. acima do padrão. Exatamente. Porque tem um número aqui, o Poder separou o número dos primeiros mandatos de Lula, dos dois, de Dilma, de Temer e do Bolsonaro. O Lula no primeiro mandato, claro que aqui está tudo corrigido, né, gente, pela inflação. Gastou 59,1 milhões de reais no primeiro mandato. Não é uma defesa, mas o Lula viajou muito, fez muitas viagens internacionais e tal, e a maioria dos gastos do governo Lula foi exatamente com hospedagem. Sim. Também. O Lula que viajou bastante ali naquele primeiro momento. No segundo, foi quase a mesma coisa, 47,9 milhões. No primeiro governo da Dilma, 42,4 milhões. No segundo foi 10,2, creio eu que porque foram só 2 anos, né? Sim, a gente teve, foi metade do tempo. A gente teve o golpe ali. Acredito que se ela tivesse continuado, vamos dizer assim, que dobrasse, né? Mesmo assim seria o menor de todos. O segundo governo de Dilma. Isso, o segundo governo de Dilma seria o menor, mesmo que a gente dobre o que ela gastou em 2 anos, ficaria ali por volta de 20,4 milhões, 20 milhões e meio, mas seria o menor gasto, né? O do Temer. O do Temer, em 2 anos, o Temer gastou 15,3 milhões. Certo. E o Bolsonaro 37. Então, assim, tudo bem, como o Breno falou, a gente entende, o cartão corporativo, ele é necessário, até porque a gente não pode querer que a autoridade tire do seu bolso, né, uma hospedagem se ele está em trabalho. Sim. Né, ele está em trabalho, é justo. Perfeito. Mas que os gastos a gente tem que saber e tem que poder ver todos de como ele está gastando aquele dinheiro. E ser cobrado, independente se é o Bolsonaro, se é o Lula, se é a Dilma, ou seja lá quem for. Se está tendo gastos acima, acho que a gente tem que cobrar, né, Breno? Perfeitamente. Inclusive, assim, lembrando, os governos anteriores foram cobrados, certo? Tipo assim, essa não é uma discussão nova. É porque a gente, tem muita gente jovem, como eu e você, somos jovens, e acabamos nos entrando no estudo da política, no despertar da política recentemente, e a gente talvez não lembre. Mas assim, se você for pesquisar as revistas que eram críticas ao governo Lula, durante o período do governo dele, ele foi muito criticado por cartão corporativo e gasto público, sim. E corretamente nesse ponto. E o ponto não é pra a gente começar a achar esquisito uma cobrança agora que já existe de muito tempo. Que já era para acontecer. Sim, só para lembrar aqui, para quem não se lembra, do ex-ministro Orlando Silva, se eu não me engano, que foi criticado porque comprou uma tapioca de 8 e alguma coisa no cartão corporativo. Sim. O cara perdeu o cargo, ele entregou o cargo no governo Dilma. Se eu não estou enganado, você pode pesquisar, vá no Google. Né? Aí você está pegando minha memória, não lembro mais. Mas foi o Orlando, pode ir no Google lá, isso aconteceu. O ministro comprou uma tapioca, saiu no jornal, acho que saiu até no Fantástico, só para você ter uma ideia de como era a mídia também no governo Lula, não é só agora no governo Bolsonaro, né? Porque as pessoas têm memória muito curta, né? Muito curta, exatamente. Então, assim, o cara comprou uma tapioca no cartão corporativo, inclusive depois devolveu, mas o cara foi muito criticado, mas muito mesmo. Inclusive, a crítica, acho que foram até exagerada pela questão do partido, ele é do PCdoB. Sim. Não sei se ele ainda é. Então, assim, pelo fato de ser o partido, né, mais comunista, eu duvido que se fosse o PL... Se fosse o PSDB na época, vai. Na época da Dilma, vai que era do PSDB. O Aécio, se bem que o Aécio não estava no governo da Dilma, mas sei lá, o Serra numa campanha para
Pra vacinação, gastou no cartão corporativo R$15. Nossa! Acho que não saía nem da TV, nem saía. Então, assim, o cara foi cobrado a esse ponto, a ponto de ter que entregar o cargo, né? Por ter comprado, não sei se foi descuido, não sei o que foi. Mas, para mim, eu entendo que é dinheiro público, mas é uma besteira, né? R$8. Agora, vamos só mostrar um pouco aqui dos gastos do Bolsonaro, como o Breno estava falando. Na alimentação, os gastos gerais do cartão foi 10,2 milhões. Aí tem alguns gastos aqui que se destacam, Breno. Teve gasto aqui de 8.600 em uma sorveteria. Ou em sorveterias. 8.600 sorvete. O cara gosta de sorvete. Rapaz, eu não posso falar de marca aqui, mas tem sorvete aqui em Natal que tá lucrando muito. Se for nesse esquema aí, rapaz. Sim. Aí aqui, 408 mil em peixarias. O cara gosta de peixe. Né? 408 mil é muito peixe. O mercado pesqueiro foi movimentado pelo presidente, aparentemente, só. Ele tava girando a economia, né? Então, assim, vamos lá. E em padarias, como o Breno falou, os gastos total, Breno, foi 581 mil ao longo do mandato. Com padarias. Com padarias, né? Eu me lembro de ter visto que em uma compra específica, uma compra única, era R$9 mil na padaria. Então, tipo assim, por isso que eu fiz a chamada no começo do programa. Tipo, em uma compra, você pagar R$9 mil, rapaz, você comprou uma padaria. Tem padaria pequena aqui em Natal que não tá valendo isso. Sim. Sabe? Então, basicamente, 581 mil é dinheiro. É muito sabe? dinheiro, Assim, numa padaria. Então, assim, como o Breno falou lá no início, R$9 mil, sem contar um restaurante, né, pequeno, onde a marmita é por volta de 17 a 20 reais. E também ele gastou muito dinheiro lá. Sim. Inclusive, segundo alguns sites, assessores dele, né, pessoas do governo Bolsonaro, entrou em contato com a pessoa para saber se ela poderia fazer uma nota naquele valor. Breno, agora isso não me surpreende. Isso não me surpreendeu. A questão dos gastos do governo Bolsonaro, que estava em sigilo, eu já imaginava, e eu vou dizer a você o porquê. As pessoas que gostam dele, que me acompanham, ficam um pouco com raiva. Mas, gente, vocês podem ir lá no Google e pesquisar, e eu vou dizer a vocês como. O Bolsonaro, Breno, roubava dinheiro da gasolina quando era deputado. Sim. Aí o cara vai dizer assim, mas você pode provar? É simples, eu não preciso provar nada não. Você entra no Google, você vai lá no portal da transparência da Câmara, e você vai escolher 2 deputados na época. Você vai escolher o ano de 2011, o mês de janeiro, que é o último mês, né? Que os deputados passam no mês de fevereiro. Sim. Você vai escolher o mês de janeiro, você vai colocar lá Jair Messias Bolsonaro e Ciro Gomes. Né? É porque os dois eram, na mesma época, deputados. Eram colegas, né? Isso, eram colegas ali. Então, o que você vai ver? Você vai ver que o Ciro Gomes, no mês, gastava R$600 com gasolina, né? Porque os caras trabalham ali em Brasília. Você já foi em Brasília, Breno? É o padrão de deslocamento em Brasília. Não fui em Brasília, mas eu tenho muitos familiares que são de lá e dizem, o padrão de deslocamento de Brasília é assim, você ficar morando perto do trabalho, você gasta R$600, R$700 no mês. Se você morar longe do trabalho, você gasta R$1.000, R$1.500 no mês. Isso, cara, é tudo assim, vamos dizer, perto, né? Lá em Brasília, eu fui a Brasília, teve a oportunidade uma vez, é o plano piloto, é como se fosse um avião, né? Essa mesa, e as asas, né? Então, ali no plano piloto, fica tudo, Breno. Hotéis, sim, né? Aí, mais pro final, fica a esplanada, os ministérios, tudo ali. Aí o Mané Garrincha, a torre ali de internet e de rádio, tudo fica ali, naquele local. Então, assim, os seus gastos é ali, cara. Você sai do hotel para ir pro trabalho, você sai do trabalho para ir para uma reunião, né, num restaurante, e o shopping é tudo ali. Quando a gente foi, inclusive, a gente foi a pé, só para você ter uma ideia, a gente foi a pé visitar todos esses lugares e o shopping era do lado do hotel que a gente tava. Eu era um congresso da minha igreja de jovens, a gente foi. Que bacana. Um congresso mundial do Ministério de Madureira, que é o maior do mundo, né, entre as assembleias. Muito e aí, então, assim, Ciro Gomes gastava R$600 de gasolina no mês. Bolsonaro gastava 10, 12 mil reais. Às vezes até mais. E tem outro ponto. Tem uma nota do Bolsonaro com um abastecimento de 1.000 litros de gasolina num posto no Rio de Janeiro.
Peraí. Mil. O cara trabalha em Brasília, abasteceu no Rio de Janeiro 1.000 litros. Me tira Ele uma vai ser dúvida. Quantos litros de gasolina cabe no seu carro? Acho que é 42. Eu tava fechando perto de 50. Vamos supor que seja 50. Sim. Sabe, regra de 3. Quantos carros você consegue abastecer com 1.000 litros, Cara, gastando cada um 50? eu acho que dá pra ele abastecer um avião com 1.000 litros, assim. Então, não sei se ele já tinha na época. Mas assim, gente, esse esquema de posto de gasolina é muito fácil. Muita gente sabe. O cara, ele não. Qualquer pessoa chega lá, Sim. dá 10% ao posto, recebe a nota e fica com o resto. Então, assim, você vê o padrão de gastos entre os dois. Se você quiser, você pode comparar. Eu citei o Ciro, só para dar como exemplo, mas você pode comparar com qualquer outro. Qualquer deputado que, tipo assim, não é conhecido por ter um nome sujo. Tem deputados que são conhecidos por não ter nome sujo. Inclusive na direita. A gente tem que ser honesto, intelectualmente. E, tipo assim, existem deputados que são conhecidos por ter um nome razoavelmente limpo. Procura em 2011. Procura quem era que estava no Congresso. E eu trago esse desafio. Quem conseguir achar, pode me caningar nas redes sociais. Pode encher o meu saco. Isso, então assim, não é difícil. Tá lá, portal da transparência da Câmara. É só você botar no Google. Você entra lá. Inclusive, tem um negócio muito bacana, Breno, que você pode escolher o deputado para você, tipo, seguir. No caso, você pode ser ele, né? eu votei em Breno. Breno tá lá. Eu posso acompanhar o que você tá fazendo. Sabe? Como é que você tá votando, como é que você tá gastando o dinheiro, tudo isso. Se você tem um apartamento funcional, mas tá recebendo auxílio moradia e tá morando em outro lugar, porque isso é imoral, os caras têm apartamento funcional. Então, acho que não tem necessidade de você receber auxílio moradia para... É o meu pensamento. Eu acho que a única coisa que um deputado pode querer e receber lá é a questão das passagens, porque ele não tem como, né? Tá tirando do bolso dele para vir, um exemplo, voltar para Natal, depois voltar para Brasília, nada disso. Então, mas auxílio moradia, tendo apartamento funcional lá para morar, auxílio paletó, acho que são algumas coisas exageradas, né, Bruno? Que dá pra gente imaginar um futuro em que possa ser retirado dependendo das circunstâncias, né? Sim, deve ser tirado. Mas vamos para a próxima notícia? Vamos prosseguir um pouco, deixar... Bem, acho que antes da gente entrar no governo Fátima, eu queria falar só sobre mais um assunto nacional, que foi a questão, eu enviei até para você, do imposto de renda, né? Muita gente tá falando aí, faz o L e tal, né? Porque agora quem ganha, eu vou arredondar até R$2.000, né? Isso. Vai ter que... declarar o imposto. Isso, declarar. Lembrando, isso é uma parada interessante de explicar, principalmente para a gente que é jovem e não teve, infelizmente, educação de matemática financeira na escola. Faltou... Que deveria, viu? Eu também concordo plenamente. Faltou um pouco de entendimento melhor sobre como funcionam os impostos. E assim, especificamente do imposto de renda, eu quero trazer a lembrança de que declarar é diferente de pagar. Quando a gente paga um imposto de renda, quer dizer que a gente teve passou de uma quantidade mínima e tem que pagar aquele valor. Declarar é você basicamente, na maioria das vezes, pagar um contador para fazer o cálculo do quanto você recebeu no ano, para mandar para a Receita Federal para saber o quanto você vai ter recebido e o quanto você meio que movimentou dentro do país. Aí, declaração do imposto de renda, quando você é uma pessoa muito desenrolada, muito sabida, que a maior parte dos nossos ouvintes provavelmente você consegue fazer sozinho. Você não precisa fazer gastos absurdos para declarar imposto de renda. Agora, na hora que tem o pagamento do imposto de renda, aí sim, tem uma tabela com a alíquota baseada no seu rendimento mensal e tudo. E o que acontecia era que quem recebia até, eu acho que 3, ou era 2 ou era 3 salários mínimos... Era isento. Era isento de declarar, você não precisava nem dizer quanto governo. Que a ideia na concepção inicial era que a pessoa que movimentou pouco dinheiro na receita não precisa se dar ao luxo de perder tempo mostrando quão pouco dinheiro movimentou. Mas, baseado no final do governo Bolsonaro, foi criada essa perspectiva de que você vai precisar declarar o imposto de renda. Aí eu convido vocês a pesquisarem se conseguem fazer isso sozinhos no YouTube, nas redes sociais. Caso não consigam, acharem um bom contador que provavelmente não vai cobrar
valores absurdos disso, mas é importante entender pelo menos esse conceito. Que, inclusive, Breno, a gente já abordou esse assunto aqui, se eu não me engano, por 2 ou 3, acho que foi 3 vezes. A gente abordou no primeiro episódio com o Reob, a gente falou sobre isso. No segundo episódio com a vice-prefeita de Natal, a Ila. E, se eu não me engano, foram 4 episódios. A gente está sempre abordando isso aqui. Com o ex-vereador Maurício Gurgel, a gente também abordou esse assunto. E eu acho que teve outro, que eu não lembro agora. Mas acho que foram 4 que a gente abordou esse assunto. Porque no Brasil, o imposto ele é feito de uma forma que ataca e que prejudica mais o pobre. Sim. E assim, toda essa cobrança é válida, Breno, eu acredito, porque a partir do momento que o Lula chega, né, no debate e diz, tem vídeo, qualquer pessoa pode pesquisar, né? O petista nessa hora fica com raiva, chateado, mas qualquer pessoa pode pesquisar. O Lula disse no debate que quem ganhava até 5 mil seria isento. Eu acho que ele usou o termo 5 salários mínimos, eu acho. Foi 5 mil mesmo. Enfim. Bom, se eu teve 5 mil. Era 5 mil era mesmo, 5 mil. Então, assim, então é válida a cobrança. Sim, né? Porque ele 100%. disse isso. Né? Se ele não estudou antes com a sua equipe econômica, aí é um problema dele. Né? Mas que ele disse. Então, assim, e o PT tem um pouco de culpa, porque o PT ficou por 4 mandatos, né, no governo e não refez essa tabela. Então vai ser cobrado agora porque tem uma defasagem, né? A gente sabe disso. Sim. Então por isso que você vai precisar agora declarar. Se tivesse sendo isso direitinho, Breno, já quase ganhando 5 mil reais, a pessoa que ganhasse isso não precisaria. Sim. Sabe? Mas como não foi, agora vai ter que fazer. Então assim, foi um erro ali de não ter viste com a sua equipe econômica. A gente também sabe que o Lula evitou muitos assuntos durante Ele escapou muito durante a campanha porque não queria perder voto, né? Mas aí agora que ele escapou e prometeu, a gente não pode negligenciar as promessas de campanha do Lula. Inclusive, é isso que eu queria trazer, tipo, essa perspectiva de como vai funcionar o imposto de renda, pela minha pesquisa, é feita sempre baseada no ano anterior. Então, tipo assim, basicamente, hoje o Lula tá meio que pegando os resquícios do governo Bolsonaro nesse tipo de coisa. O que se torna culpa do PT nesse ponto é que durante o período, que foi o período de transição, que eu não sei se vocês lembram, foi no finalzinho do ano passado, que ficava dizendo que o Alckmin ia comandar o período de transição e tudo, esse tipo de informação era para ser noticiada. Eu acho que o que tá faltando num governo como o de Lula é um pouco mais de transparência. Olha a palavra transparência voltando. É um pouco mais de transparência de dizer, gente, infelizmente, minha primeira promessa de campanha não vai poder acontecer em 2023, porque a gente está vivendo os resquícios de 2022. Mas em 2024, quando eu puder fazer o orçamento já para o ano seguinte, já vou botar o imposto de renda para funcionar assim, sabe? Então, assim, na minha humilde opinião, faltou esse tipo de transparência, faltou esse tipo de honestidade para com o eleitor dele. Você que é petista, que está assistindo a gente, que pensa, os caras estão falando besteira, não é aquele que estão falando mal do Lula. Gente, se você votou no Lula, você é o principal cara a cobrar ele. Você tem que cobrar ele das coisas que você viu e recebeu como informação. Até porque, detalhe, se não fizer, o governo cai no colo da direita novamente. E aí, né, ninguém sabe o que pode acontecer. Mas o que eu queria dizer é que nas vezes que foram abordar esse assunto aqui, a gente explicava, eu vou explicar mais uma vez, é que no Brasil, Breno, o imposto, o dinheiro que é arrecadado pelo governo através dos impostos, é em cima, não da renda, mas do consumo. E aí no consumo, quando eu ganho um salário de R$ 1.300 e você ganha 1 milhão, eu pago o mesmo que você. Sim. Mas os países de primeiro mundo, e principalmente usando como base ali a OCDE, o governo arrecada mais com o imposto na renda e não no consumo, porque quem ganha mais tem que pagar mais. Sim. Inclusive, isso não é uma
Eu vou falar um termo muito matemático agora, mas isso não é linear. Isso não é tipo assim, sei lá, 15% para todo mundo. Então o cara que ganha 15%, vou tirar 15% de um cara que ganha salário mínimo e vou tirar 15% do cara que ganha 10 mil reais. Gente, peraí. Porque 15% para alguém que ganha um salário mínimo pode parecer pouco dinheiro, mas para o cara você pode estar tomando um café da manhã e um almoço dele. E o cara que ganha 10 mil reais, 15%, você tira, sei lá, no máximo uma troca de iPhone dele todo ano, sabe? Isso. Então, basicamente é isso. Então, isso precisa ser visto a partir de uma reforma tributária, para que essa tributação ela passe a ser progressiva, aonde quem ganha mais paga mais. E é de verdade, entendeu? Acabar com esse negócio de pejotização. Sim, entendeu? exatamente. Aí vem um jogador, né, como Neymar, e aí o cara faz o CNPJ e vai pagar só 15 e paga menos do que um gerente que ganha 5 mil reais e paga 27 mil por cento. Sim. Entendeu? Então, assim, tá errado. Então, a gente precisa combater isso aí. Quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Não, porque se a gente falar de pejotização, a gente tem uma noite inteira para discutir sobre isso. Depois é bom a gente trazer alguém aqui que entenda bastante sobre o assunto. Eu concordo. Mas agora vamos falar sobre o governo Fátima, né, que venceu as eleições no primeiro turno, Sim. no ano passado. E, Breno, na minha opinião, foi uma pisa. Né? Ganhou com 58,31%. Juntando os dois, o segundo e o terceiro colocado, ainda ficaram mais de 300 mil votos atrás dela. Então, assim, foi uma pisa. Agora, na minha opinião, Breno, não reflete. Isso não é uma crítica, mas eu acho que não reflete, apesar da diferença de votos, não quer dizer que o governo Fátima foi ótimo, na minha opinião. Isso. A ideia é que, tipo assim, a gente pode avaliar o resultado de uma eleição de duas formas. Pode avaliar da maneira que eu considero equivocada, que é se a pessoa teve muito voto no primeiro turno e ganhou no primeiro turno, a pessoa teve um governo impecável. De novo, eu acho isso equivocado. Ou a gente pode avaliar que dentro das opções, as pessoas, os indivíduos que estavam votantes, viram ela como que lhes daria a melhor condição de ter uma qualidade de vida melhor. Isso. Assim, eu acho, essa é a minha opinião, tá? E respeito, se você pensa diferente, você pode deixar um comentário no vídeo, claro que sempre com muito respeito às pessoas que pensam diferente. Eu acho que o governo Fátima fez o que tinha que ser feito. Sim. Que foi, ela pegou a casa bagunçada, então ela tinha que arrumar, e o certo era colocar os salários dos servidores públicos em dia. Eu acho que qualquer outro gestor que tivesse feito diferente perderia a eleição. Perderia tranquilamente. Né? Então, assim, eu acho que ela fez o correto. Mas, como eu disse, não significa que foi ótimo impecável. governo. Se a gente pode pensar assim, ela fez o mínimo, mas é o mínimo que muita gente não botava fé que ia conseguir. Sim, e inclusive ela era muito criticada. Quando a gente viajava, né, a gente estava fazendo a campanha de Reob e a gente viajou muito. Sim. E várias estradas esburacadas e tal. Inclusive, eu quando fui pegar meu menino na Paraíba, agora, quando a gente... A BR da gente é horrível quando chega na Paraíba. Chega na Paraíba é bem bonitinha. Bem bonitinha. Então, assim... Então, ela era muito criticada, principalmente por causa disso, né? Pelas estradas que eram horríveis, né? As que eram de responsabilidade do governo do estado, as federais não estavam ótimas, mas as federais no RN sempre foram, né? Nunca deixaram a desejar, não na dá minha pra opinião. criticar muito, não. Isso, mas as que eram de responsabilidade do governo do estado estavam realmente horríveis, mas ela fez o correto. Se eu fosse avaliar o governo Fátima, Breno, no primeiro mandato, inclusive a Reob deu essa mesma nota que eu daria um 6. Assim, passou ali... Passou por média, mas... É isso, porque ela fez o correto, né? Eu acho que não... Não dá... é porque assim, gente, a gente sempre tem que pensar num governo, e isso é uma parada que é muito difícil você avaliar um governo por ele mesmo sozinho. Porque um governo tem toda uma construção do que veio antes dele e do que vai vir depois dele. Então, tipo assim, se eu penso muito em termos de empresa. Você trouxe os empreendedorismo de Nova Cidade aqui. Sim. Então, pensem que vocês abriram a empresa e que vocês passaram a empresa para um novo sócio que chegou e a empresa está quebrada.
tipo assim, se o novo sócio chega com a empresa quebrada, com gente, trabalhadores da empresa, para 5 salários para receber, sem ter condição de manter a empresa, você sabe que, tipo, o primeiro período da empresa, pelo menos os primeiros anos dessa sociedade, vão começar com uma defasagem, um defalque, uma coisa que precisa ser corrigida ao longo do tempo. E eu avalio o governo Fátima dessa maneira, sabe? Tipo, pronto, sendo bem honesto, eu não votei em Fátima em 2018 e não botava fé que ela conseguiria pagar os funcionários. Em 2022, eu fiquei muito feliz em ter quebrado a cara. Entendeu? Estamos aí. É isso. E o que eu pensei, né? Sobre o governo Fátima. Eu também, da outra vez, eu não votei nela. Mas dessa vez eu não achei que tinha nenhum concorrente à altura. E ela tinha arrumado a casa, colocado realmente as contas em dias que, na minha opinião, era o principal a se fazer. Volto a dizer, qualquer um que fosse o gestor que tivesse feito diferente teria perdido as eleições, porque isso é o principal. E Fátima ainda teve que lutar contra a politicagem, da minha opinião, feita pelo prefeito de Natal, Álvaro Dias. Sim. Que durante a pandemia, Fátima dizia algo. E Álvaro Dias dizia. Muitas vezes eu via simplesmente por, tipo, sabe, para bater de frente, para, tipo, mostrar. Provavelmente ele tinha intenções de se candidatar ao governo do estado. Então, tudo. Eu acho que não tinha nem algo pensado, entendeu? Era tipo, se ela dissesse, isso aqui é preto, ele dizia, isso aqui é branco. Basicamente era isso. Então, tipo, eu vi muito isso. Não foi durante a pandemia, essa politicagem da parte do prefeito de Natal com relação ao governo do estado, ao invés de se juntar ali naquele período, né, difícil para todos nós, que a gente sabe, mas foi isso que eu vi da parte dele. Então, assim, no primeiro mandato de Fátima foi isso. Já nesse segundo, agora ela tá com a faca e o queijo na mão, penso eu, Breno. Porque agora não tem mais salários, se eu não me engano, atrasados para isso, ou seja, vai ter dinheiro para investimento. E outro detalhe, o governo federal é do partido dela. Sim, ela tem tem apoio do governo federal. Isso. Inclusive, Fátima, você devia adotar até aquele slogan do Getúlio, né? Que é de crescer. Foi Getúlio, foi 50 anos. Não, JK. De JK, crescer 50 anos em 5. Aproveitando o governo federal, é investimento, mulher, para dentro do estado. Tem que trazer, vamos aumentar, tipo. Inclusive, assim, eu acho que a coisa mais criticada do governo Fátima, que envolveu diretamente boa parte de nós, pelo menos a mim, foi a segurança. Sim, verdade. A coisa mais criticada disparadamente foi a segurança. E eu acho que é o principal desafio dela no governo 2023, né, no caso, é trazer a sensação de segurança de volta para o povo potiguar. Sim, isso é verdade. E assim, é engraçado a gente falar sobre isso, porque é uma sensação que todos nós temos, mas que o setor da segurança foi o que Fátima mais investiu, assim, entendeu? Sim. Então, muitas vezes, eu entendo o fato de muitos policiais não gostarem da Fátima e tal, a gente entende. E, por outro lado, não, né? Porque os caras... Uma vez eu tive a oportunidade eu peguei um cara para deixar e ele era policial. E na conversa, ele usou uma palavra que Fátima tava ferrando todo mundo, né? Ele usou um palavrão. Aí eu fiz uma pergunta a ele, né? Eu disse, então, tava melhor quando era Robson? Com 4. Aí eu disse só um detalhe, não votei nela nesse... Mas, tipo, entende? Eu acho que o cara não pode criticar só por criticar. Sim, né? A gente tem que... Mas claro que a gente entende tudo que está acontecendo nacionalmente para a maioria dos policiais não gostarem do governo Fátima. Mas as escolhas, Brenda, de Fátima para algumas secretarias, eu não separei muitos, né? Separei aqui só aqueles que eu acho mais importantes, que foram nomeados agora alguns, e outros que permaneceram. Que o primeiro foi na Secretaria de Educação, né, que é a Socorro Batista, que ela assume a vaga ocupada por Getúlio Marques, né, que era antes dela. Sim. Ocupou o cargo durante todo o primeiro mandato. Um pouco do currículo dela. Socorro é professora aposentada da UERN e é professora da UFESA. Sim. Ela trabalha como secretária adjunta
da Casa Civil na primeira gestão Fátima, né? Então ela já estava com Fátima ali, já estava no governo. Ela também assumiu como secretária adjunta da Educação no governo Robson Faria. Essa aqui eu não sabia, ela também trabalhou... Estava lá de Robson, né? Isso, pelo menos lá no início, ali em 2015. Deixando o cargo em setembro. Ela saiu no mesmo ano, foi pouco tempo. Ela fez um doutorado em Portugal, não foi, se não me engano? A educação, isso, doutorado em Portugal, lá em Porto. Então, assim, experiência... Aparentemente ela tem e conhecimento aparentemente ela tem. A gente tá na torcida para que tenha um bom governo. Eu acho que uma das promessas de campanha da Fátima... E desculpa, tô interrompendo Não, fica à vontade. Tamo junto. Uma das promessas de campanha de Fátima foi a construção dos institutos estaduais, né? Uma espécie de IF do Estado. Isso. E se essa promessa for, de fato, cumprida, com certeza... A secretária vai trabalhar muito. Muito. Ela foi também, sabe o quê, Breno? Ela foi também secretária municipal de Segurança Pública e Defesa Civil de Mossoró. Entre julho de 2014 e janeiro de 2015. Foi pouco tempo também. Uhum. Mas assim, ela tem bastante experiência e assessora da Secretaria de Educação Básica do MEC de fevereiro a maio de 2016. Então, experiência e um bom currículo. Dá para ver que ela tem. Mas, Breno... quando eu estava fazendo o dever de casa e fui olhar um pouco das secretarias que o governo do estado tem, algo me chamou a atenção, de verdade, é que a Socorro, ela não vai assumir, na verdade ela assume essa secretaria de educação, mas que tem outras pastas, que eu não sei o que você pensa, mas que na minha opinião deveriam ter secretarias próprias. Porque essa Secretaria de Educação também da educação, da cultura, do esporte e lazer. Então, assim, eu acho que deveria haver uma secretaria específica da cultura e uma secretaria do esporte. A gente consegue ver, claro, toda a experiência dela na questão educacional, mas eu acho que você pode falar um pouco melhor sobre isso, de que seria mais bem distribuído, né, os recursos, e você teria alguém com mais capacidade dentro dessas outras pastas. Sim, inclusive é aquela coisa que a gente já trabalhou no programa passado, né? Existe uma falácia de que quanto mais secretarias, maior vai ser o gasto de dinheiro público, que naturalmente não necessariamente é verdade. Se você tem o mesmo dinheiro, você pode distribuir em mais secretarias para o dinheiro ficar mais bem administrado. E eu sou adepto também à tese, junto com você, de que se a gente tivesse uma secretaria do esporte, uma secretaria de cultura e uma secretaria da educação separados, a gente teria melhores direcionamentos para esse dinheiro. O dinheiro estaria mais bem organizado para que os projetos fossem mais bem distribuídos, sabe? Tipo assim, é muito simples, gente. De cara, o básico do básico. Você teria pelo menos 3 Instagrams. E você conseguiria acompanhar em cada um deles o que o governo está fazendo. A partir do momento que você tem tudo no Instagram só, você vai, como é que eu posso dizer? Você não vai pegar todas as postagens com tanta frequência quanto teria se tivesse os 3 Instagrams. Eu acho que a comparação do Instagram é bem pertinente nesse ponto. Isso, e eu acho que os governos que vem assumindo, não um problema só do Rio Grande do Norte, mas tem deixado a desejar na questão do esporte. O esporte não tem sido visto, volto a dizer, já falei aqui sobre várias vezes, como uma ferramenta até contra a criminalidade. Sim, o esporte é ferramenta de, como é que dizia, era de crescimento social, né? Isso, eu vi uma matéria agora, não tem um pouco a ver e não tem, é que o Botafogo do Rio de Janeiro foi comprado, né? É uma SAF, agora foi comprado por um empresário. E o cara lá tá fazendo um negócio muito bacana. Todos os jovens da base do Botafogo agora vão ter que aprender inglês. Massa. Entendeu? Por quê? Se o cara chegou na idade de passar pro profissional e ele não passou, não virou um jogador profissional, mas ele sabendo inglês e sendo um atleta que ele pode facilmente conseguir uma bolsa em uma universidade americana. Entendeu? Então, assim, o cara já fala inglês. Achei isso muito é legal de verdade. Bacana, esse incentivo da parte do empresário, né? Aqueles que vê a gente sempre criticando os empresários. A gente também consegue ver as qualidades do bom empresário. Do bom empresário. Breno, um nome que me chamou também muita atenção e achei muito bacana foi o do Pedro Lopes na Secretaria da Administração.
Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque o Pedro, ele teve um cargo antes, ele era controlador geral do Estado antes, né? Sim. Aí saiu para ser candidato a deputado estadual, não ganhou, Não e foi. agora ele assume uma administração. E eu gostei muito porque ele tem um pensamento keynesiano. Ah, isso é muito bom, porque... Agora sim, vamos lá. Ele é secretário da administração, certo? Isso. Qual é a ideia do pensamento keynesiano? Tentando trazer o resumo do resumo. A ideia é que seria a ideologia de Keynes, é uma ideologia, diga-se de passagem, uma capitalista de esquerda, em que o Estado vai incentivar as empresas que vão fazer parte da cultura nacional. Então, tipo assim, não é a ideia de o pessoal já vê logo, meu Deus, vai ser de esquerda, vai estatizar tudo. Não. Comunismo. Não é comunista. É pelo contrário, é bem capitalista. É uma parada de tipo assim, vamos incentivar empresas. Ponto. Empresa privada. Ponto. Só que o Estado, ele vai ser regulador das empresas privadas. Então, é uma ideia interessante porque isso vai trazer pra gente boas empresas privadas. Eu não sei como tá a situação da visão das pessoas hoje sobre empresas como a Coserni, mas a Coserni, fale-se bem, fale-se mal, é uma das melhores distribuidoras de energia do país. E ela tá recebendo um tratamento keynesiano. É uma empresa privada, capital privado, o Estado não manda na Coserni, mas o Estado tem agências reguladoras que fiscalizam constantemente a distribuição de energia que é parte da Coserni. Isso. A ideologia keynesiana, resumindo, como é que a gente pode dizer, um contraponto ao liberalismo econômico. Fim. Entendeu? Basicamente é isso. Você explicou muito bem, Breno. Muito Gosto de dar para todo mundo entender de uma maneira fácil. Eu vou passar em outros aqui rapidinho, que o nosso tempo está já acabando, para a gente ir para outro assunto mais importante, que é Iris Maria continuou na Secretaria do Trabalho e Habitação da Assistência Social. Bacana. Ela já estava no governo Fátima, então continuou. Acho que estava fazendo um bom trabalho, né, para ter continuado. Também, cara, esse pessoal do governo Fátima é muito bem capacitado, sabe, Breno? Pelo menos assim de currículo, pelo que eu olhei, são bem capacitados. Guilherme Saldanha na Secretaria de Agricultura, da Pecuária e da Pesca, também continua, né? Também está fazendo um bom trabalho. E o Coronel Francisco de Araújo continua na Secretaria de Segurança Pública. Cara, o currículo, eu não tinha visto ainda o currículo do Coronel Francisco Araújo. O cara... Manja muito. Poxa, é um currículo. Eu vou só rapidinho aqui. O cara cadê? Ele é licenciado em Letras pela UFRN, pós-graduado em Ciências Políticas pela Universidade do Chile, especialista em Segurança Pública e Cidadania pela UERN, especialista em Análise Internacional. É muita coisa. O cara, pelo menos... Ele é um sonho da gente poder convidá-lo aqui, isso para falar um pouco sobre segurança pública. E agora eu queria entrar num assunto, Breno, que é sobre a fala do senador Stephenson Valentim. Sim. E não só a fala, só para lembrar vocês que o Stephenson Valentim, ele foi às redes sociais dele, depois do ocorrido lá em Brasília, que a gente comentou no outro vídeo, Breno, e ele disse o seguinte: ele foi contra a intervenção federal no Distrito Federal, que foi decretada pelo presidente Lula, em virtude dos atos, né, de vandalismo que ocorreu em Brasília. E ele disse o seguinte, que na avaliação dele, Bruno, a situação piores, e ele citou o Rio Grande do Norte. Mas eu queria deixar só algo aqui, é que o senador Stephenson, né, que é policial, diga-se de passagem, você sabia, Breno, que ele votou a favor do congelamento do salário dos policiais até 2036? Vi sim, isso daí. O ponto é assim, vamos lá. A gente quer trazer a discussão, o debate contra o Stephenson de uma maneira honestamente intelectual. Eu não quero chegar aqui e dizer que Stephenson é a favor do terrorista, porque ele claramente não era. Certo? E o cara realmente foi contra todo o protocolo do que aconteceu em Brasília. Dito isso, ele gravou um vídeo, e eu tô convidando vocês a irem nas redes sociais do Stephenson e assistirem ao vídeo que ele gravou, e em que ele tenta, de maneira até muito... como é que eu posso dizer, muito enrolada, tentar explicar o voto dele para ser contra a intervenção federal.
O principal argumento dele não é porque ele é a favor dos manifestantes, não é porque ele tá totalmente bolsonarista, sendo muito honesto. O argumento dele é que aquele tipo de manifestação não se precisa de mais do que os PMs que tem em Brasília para controlar, certo? De acordo com ele, aquele tipo de manifestação e os manifestantes que vão aparecer em Brasília a partir dali conseguem ser controlados pela PM de Brasília, que ele usa como argumento que é a PM mais bem paga do país. Ponto. Ok. Sabendo que esse argumento é um argumento válido, traz uma discussão, a gente pode discutir sobre isso. Por que eu sou contra? Porque, infelizmente, o que a gente viu era os cabeças da PM, o governador Ibanez Rocha, sendo negligentes quanto ao uso da PM, quanto a quantidade de policiais para controlar a manifestação. Isso é um fato. Tipo, infelizmente, o governador sabia da quantidade de gente que estava indo para Brasília naquele final de semana e não mandou tropas o suficiente para reprimir a manifestação. Então, a partir do momento que a gente faz uma intervenção federal, a gente tira do poder do governador esse controle e pode usar de um poder que vem federal, um poder que vem do presidente, o controle de mais policiais e tropas para reprimir esse tipo de situação. Porque, infelizmente, a pessoa que era cabeça da coisa foi negligente. Aí, inclusive, ele ainda tá com um mandato... Como é que é? Não é suspenso, é tipo pausado por 90 dias. Ele tá sem mandato por 90 dias. Então, assim, qual é o argumento do Stevenson? É que não precisa de mais policiais. Qual é o meu contra-argumento? Ok, não precisa de mais policiais, mas precisa mudar o cabeça da operação para ser alguém federal, porque claramente o cabeça estadual de Brasília não foi capaz, não foi competente para poder controlar a situação. Fim. Isso, não só o governador está com seu mandato pausado por 90 dias, como também o secretário foi preso. Foi preso, né? Então, só para ter uma ideia. Breno, nosso último assunto aqui, rapidinho, que nosso tempo está acabando, é que logo depois de ter apresentado a escolha dos novos secretários, a Fátima deu uma entrevista, né, em uma rádio e falou sobre a questão da gestão do aeroporto de São Gonçalo, que ela falou que não tem preconceito do aeroporto ser administrado pela Infraero, né, que é a nossa estatal. Aí, lembrando que o aeroporto da gente foi o primeiro a ser privatizado. Sim. E o que você diz dessa fala dela? Na minha opinião, eu gosto muito das questões de estatais, ainda mais se elas forem bem trabalhadas, como você falou no início, como que uma empresa mesmo. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Depois eu... A coisa que eu tenho para falar sobre isso é, se for trazer a Embraer para tomar conta do aeroporto, que traga mais concursos. Isso, é muito importante. Só para dar... E é engraçado, eu fui pesquisar rapidinho sobre isso, que a empresa, né, ela começou numa queda na sua arrecadação exatamente quando ela começou a privatizar os terminais. Sim. Né, e os principais, porque esse povo só quer os que dá lucro, entendeu? Então, assim, claro. O que dá lucro é privado, o que não dá, o que dá prejuízo fica na mão do Estado. Isso é engraçado. Então, assim, a Infraero começou a perder a arrecadação ainda no governo Dilma. Então, assim, no governo do PT começou essas privatizações dos aeroportos, e aí a empresa começou a perder muito dinheiro, que ela tinha muito lucro. Começou a perder, depois começou a vender, foi caindo, hoje está quase falida. Sim. Mas eu sou muito a favor, desde que seja uma gestão correta, uma gestão de como uma empresa, né, como o Breno falou, fazer concursos, trazer a pessoa para trabalhar. E foi o que ela disse, que não importa quem administre, mas que ela quer ver o aeroporto trabalhando, funcionando a todo vapor. Sim. E eu acho que isso é muito importante. Breno, esse foi o nosso episódio de hoje, ficou muito bacana, eu gostei. Você quer se despedir do pessoal, fica à vontade. Eu queria agradecer pela paciência, pela audiência, queria convidar a todos para nos seguir nas nossas redes sociais, que vão estar na descrição. Isso. E
também queria convidá-los a sempre deixar um comentário, concordando, discordando, achando bacana, não achando, mas assim, sempre de maneira respeitosa, porque é para isso que a gente tá aqui, né? Para trazer ideias, politizar o ambiente de todas as comunidades da cidade, né? Isso. E dá trabalho, né? A gente vai estudar, para ler, para preparar tudo isso para vocês. Então, ninguém aqui é ditador, que só quer comentário a favor ou não. Você pode discordar, né, Breno? Sim, com certeza. Diga o porquê que você discorda, sempre com respeito, como o Breno falou, que isso é muito importante. Afinal, a gente vive numa democracia. Esse né? é o melhor dela, né? Isso, ninguém não vai sempre concordar em tudo. Então, pessoal, para você que ficou com a gente até o final, que ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá no canal, deixa o like, ativa as notificações, compartilha com seus amigos no grupo da família, no grupo do Telegram, como o Breno falou lá no início. E é isso, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e até a próxima.